Olá, querido amigo, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. Estamos juntos hoje para estudar a lição de quarta-feira. Eu quero lembrar a você que nós estamos encerrando já esse trimestre, estamos na 11ª semana e você precisa adquirir o seu guia de estudos para o próximo trimestre. Eu tenho aqui ele na minha mão, é um exemplar do próximo trimestre. Você precisa já adquirir e providenciar para que você não fique sem um alimento espiritual na sua casa, na sua família. Tá certo? Por enquanto, nós vamos seguir aqui no nosso guia atual mesmo, que é Fazendo Amigos para Deus. Estamos falando sobre a parte prática da vida cristã, sobre testemunho, como que você pode se envolver na missão. E esse daqui tem sido muito bom e enriquecedor para todos nós. Por isso, convidamos você nesse momento a pegar sua Bíblia, sua lição, sentar-se aí e estudar conosco. Muito bem, nós vamos então iniciar a nossa lição nesse momento, mas antes eu quero convidar você mais uma vez a curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas para que eles recebam também a palavra de Deus e também, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante para nós, para que essa família se expanda cada vez mais e a palavra de Deus também alcance novos horizontes. Nesse momento, antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo. Pastor Ricardo, por favor, faça a oração. Claro, vamos orar? Feche seus olhos. Mas, querido, estamos mais um dia querendo ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Então, que nesse momento isso possa ser uma realidade em nossa vida. E te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, lição de quarta-feira, o título é Testemunhando com Segurança. Aqui a lição vai falar um pouquinho sobre a certeza da salvação. E a grande pergunta que nós fazemos, e eu quero a ajuda do pastor Ricardo, é claro, pastor, será que a gente pode hoje, como cristãos, ter a certeza da salvação? O que a Bíblia apresenta a respeito disso? Ok, pastor Lucas, é uma pergunta realmente importante, porque se vamos testemunhar com confiança, nós precisamos, então, ter a base da certeza da salvação, para que haja testemunho. Eu quero trabalhar 3 versos para nós entendermos a certeza da salvação. Primeiro é Romanos 5, verso 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Jesus Cristo. Somos justificados. O que seria justificados? Traduzindo nossa linguagem, absolvido. É uma linguagem jurídica, de tribunal. Justificados quer dizer absolvidos, libertos, livres. Não somos mais culpados. Ok? E como podemos entender um pouco mais a essência disso? O verso 9 diz assim, ó: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Nós sabemos que Deus, ele vai executar a justiça sobre o pecado. Não é verdade? O pecado um dia vai ter fim, haverá juízo sobre o pecado. Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo por nós, o sangue de Cristo nos justifica, arranca a culpa do pecado. Veja a sequência, pastor Lucas e amigos. Se eu sou culpado, logo eu sou condenado. Não é assim que acontece no tribunal? Olha, ele roubou, é um fato, está provado, culpado. Se é culpado, é sentenciado, ele vai preso. Então veja, se existe culpa, é certo da culpa, logo é certa a condenação. Se é certa a condenação, o juízo será executado. Então, todos somos pecadores, a Bíblia afirma isso. Logo, todos estamos condenados. Logo, todos merecemos a morte eterna. Só que quando aceitamos a Cristo, ele arranca a culpa do pecado. Se ele arranca a culpa do pecado, cumpre-se Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo arranca a culpa do pecado. Arranca a culpa, não tem condenação. Se não tem condenação, não tem morte. Então, nós podemos testemunhar com certeza, com segurança da nossa salvação, uma vez que nós aceitamos a Cristo
ele tira a culpa do pecado, a culpa que nos condena e que nos leva à morte eterna. E isso é depositado sobre Cristo e ele nos concede agora a vida eterna. Bacana isso, pastor. Existem até outros textos também do apóstolo Paulo que provam que ele era uma pessoa que tinha a certeza, a segurança de que ele estaria no céu um dia. Então ele falava, ele pregava com convicção de que ele realmente estaria nos braços de Cristo salvo. É por isso que lá, um dos últimos textos que ele escreve na sua vida, na sua segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante, ele fala ali que o tempo da partida dele havia chegado, e ele diz que completou a carreira, guardou a fé, mas a certeza dele está garantida ali. Ele fala, agora a minha coroa da justiça será dada naquele dia, pelo reto juiz. Então ele tem a certeza de que ele está salvo. E da mesma forma, quando nós pregamos a Cristo essa salvação, tendo a certeza que nós estamos salvos, que nós vamos ser um dia glorificados, estamos sendo justificados e santificados, a gente fala isso com uma convicção maior e a gente tem mais poder de testemunho, de convencimento sobre as pessoas. Agora, pastor, é importante a gente entender também, porque algumas pessoas fazem uma certa confusão e acham que ter a certeza da salvação, em certa medida, pode também aparentar uma certa presunção, um certo orgulho, né? Onde alguém bate no peito e fala assim, eu estou salvo. E como é que a gente pode entender isso, né? Como é que a gente pode separar essas coisas, ter a certeza da salvação, a convicção de que Cristo realmente nos justifica e não ser confundido ou não entrar na área da presunção, do orgulho espiritual, né? Eu acho que, só para a gente nortear um pouco nossa discussão aqui, eu acho que uma passagem que nos ajuda a entender bem isso é uma parábola que o próprio Cristo conta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, onde ele vai fazer ali a distinção entre um fariseu e um publicano. E ele diz que ambos vão ao templo e ali diante do templo, os dois, na sua adoração, têm atitude diferente. Enquanto que o publicano se sentia pecador, indigno de estar na presença de Deus, o fariseu, por outro lado, tinha um orgulho de suas ações. E ele é dito assim, ó, Lucas 18, verso 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si. Olha só, ele orava dele para ele mesmo. E dessa forma dizia, ó Deus, graças te dou, porquanto não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então a gente percebe que as ações daquele homem, na sua própria justificação, estavam focadas nele, não nas ações de Cristo. E a gente entende que a base da justificação pela fé não é as nossas obras, mas é a obra de Cristo. É a obra que ele fez por nós. Quando nós entendemos o que Cristo fez, focamos nisso, a gente tem a segurança da salvação, porque é a obra de alguém que já morreu, que já venceu e que prometeu voltar. Então, isso nos dá a segurança. Mas no momento que eu esqueço Cristo e olho para as minhas obras, aí sim, eu estou querendo assegurar algo numa segurança falsa, né? Porque as minhas obras não é capaz de salvar ninguém. Não é capaz nem de me justificar, nem as outras pessoas também. Então, a gente precisa entender que é pelas obras de Cristo. E se a gente se desviar desse foco, a gente está entrando num terreno perigoso e aí sim é presunção e orgulho espiritual. Bom. Exatamente, professor. Exatamente isso. Tudo depende da motivação. Se a motivação está centralizada no que a pessoa faz, como se fosse meritória a salvação pelos seus atos, aí seria uma presunção, né? Mas quando depositamos toda a certeza da nossa salvação por aquilo que Cristo fez por nós, e nós entendemos que o que ele fez por nós é o que nós não podemos fazer por nós mesmos, logo, isso não é presunção, é confiança e certeza, fé naquilo que o Filho de Deus fez por nós. Exatamente. Agora, pastor, antes da gente encerrar nosso estudo de hoje, temos aqui mais um ponto a ser abordado aqui pela lição a respeito da segurança da salvação, é que algumas pessoas imaginam que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, se eu tenho a certeza que hoje eu estou salvo, então não importa mais o que eu faça, que a minha salvação está assegurada em Cristo Jesus, então eu posso me santificar ou não e eu vou ser salvo. Será que é bem assim que a gente precisa enxergar a certeza da salvação?
Nos ajude a entender, por favor. Esse pensamento, pastor Lucas, esse pensamento é perigoso. Porque se eu penso que a salvação é tão somente uma declaração, eu aceito. E não tem a ver com um estilo de vida, ou seja, o permitir uma transformação, aí se torna um campo perigoso. Porque se for a salvação só foi isso, Jesus, eu te aceito como Salvador, e eu volto a viver de forma, sabe, inconsequente, cometer os meus pecados, imaginando assim, eu posso pecar tranquilo, porque Jesus já pagou o preço por mim mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser e já está tudo perdoado. A conta já é minha, eu faço o que eu quiser. Só que a gente vê muitos textos que vão na contramão desse pensamento. E eu quero ler um deles, que está no livro de Colossenses, apóstolo Paulo, mais uma vez, no capítulo 3, diz assim, a partir do verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, a ideia de que nós aceitamos a morte e a ressurreição de Cristo, também tem a ver ali com o batismo, né? Da nova vida em Cristo Jesus. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E para finalizar o verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, uma vez que nós renascemos em Cristo, nós o aceitamos e ressuscitamos juntamente com ele, ou seja, uma nova vida, e a nossa vida agora oculta em Cristo, a nossa vida deve ser transformada. Nossa vida deve ser pautada naquilo que é do alto e não mais naquilo que é da terra. Então, pecado, vida inconsequente, nada disso mais faz parte dessa pessoa que Deus deseja transformar a sua imagem e a sua semelhança, moldar novamente seu caráter referente às coisas do alto, não mais aqui da terra. Então, esse pensamento, eu aceito Jesus, e uma vez salvo, salvo para sempre, agora posso fazer o que quiser, vai de encontro, né? Vai completamente contrário ao que o apóstolo Paulo diz, que uma vez ressuscitado, a nova vida oculta em Cristo deve ser agora vivenciada e pensada nas coisas do céu e não mais nas coisas aqui dessa terra. Bacana. Basicamente, a gente deve entender, né, que a nossa santificação de ontem não serve para hoje. Então, é algo que deve ser reafirmado. Essa decisão de ser de Cristo deve ser reafirmado diariamente. Caso contrário, as nossas escolhas vão ser cada vez mais contrárias às escolhas de Deus, estamos cada vez mais longe de Deus e longe da salvação também. Muito bem, muito obrigado, pastor. Inclusive, pastor Lucas, pode falar. Perdão até te cortar, nós comentávamos o seguinte, que para existir a nova vida, primeiro é necessário existir morte. E é interessante que para que nós possamos viver, duas coisas precisam morrer. Aconteceu na cruz. Cristo teve que morrer para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o primeiro ponto. Então, para que nós possamos ter vida eterna, vida abundante, vida, liberdade, primeiro, morte de Cristo. Precisamos reconhecer isso. Sua morte, sua ressurreição. E o segundo ponto é a morte do nosso eu diariamente. Todo dia precisamos matar o nosso eu para a nossa vontade, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, para a nossa felicidade, para o nosso bem. Perfeito. Querido amigo, espero então que tenha ficado claro para você que hoje nós podemos sim ter a certeza e a segurança da nossa salvação. Devemos pregar e anunciar um Cristo Jesus que morreu para nos salvar, que trabalha pela nossa justificação e santificação. E assim, ele promete um dia retornar para que nós sejamos glorificados. Então, você pode sim ter a sua certeza hoje e busque cada vez mais a presença de Deus para que a sua vida esteja nas mãos dele e você seja um instrumento poderoso nas mãos desse Deus maravilhoso. Nosso desejo é que Deus abençoe o seu dia, que você seja realmente iluminado com a presença dele e que você seja muito feliz. Que Deus lhe acompanhe.